Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos aqui em mais um episódio, mas antes de a gente começar, queremos te lembrar de curtir, compartilhar, envia para o máximo de pessoas possível. Siga a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, em todas as redes a gente é Amiga Terapia Podcast. É isso aí, já vamos iniciar apresentando a nossa convidada, que é uma pessoa super especial, muito inspiradora. Ela é a Jaqueline Medeiros Januário, tem 51 anos, mãe de uma filha de 24 anos, uma mãe muito orgulhosa, inclusive. A Jaque é arte educadora, capelã hospitalar, é missionária transcultural, enfim, gente, é um currículo maravilhoso, vocês vão adorar conhecer ela. Jaque, seja bem-vinda. Obrigada. Que bom te receber. A gente se conhece há um tempinho já, né? Tu vai fazer um ano aí. Sim. Já me encantei contigo logo no início, a gente já conversou um monte, né? Já contou várias histórias. E logo no final de semana ali que a gente se conheceu, eu já te falei do podcast, Sim. que a gente tinha recém-iniciado, né? E que seria muito legal te trazer aqui. Que bom que deu certo. Obrigada por me convidar. Fiquei muito curiosa desde ali e fui procurando para entender o que era. E é muito bom ter amigas que podem falar como terapia e conversas afins. Sim, é verdade. A ideia aqui é a gente poder inspirar outras mulheres, né? Levar histórias que sejam interessantes pra gente poder conhecer outras realidades além da nossa. Ótimo. Né? E a tua história, um pouco do que eu ouvi de ti já, né? É algo muito novo, né? Algo que, sem dúvida, outras mulheres gostariam de ouvir, por isso que você tá aqui. E a gente se conheceu lá da igreja, né? As nossas ouvintes aqui já sabem da Shalom, Sim. né? Que eu congrego lá. E numa missão, né? A gente fomos juntas para uma missão aqui em Santa Catarina, lá perto da capital. Foi um momento bem legal que eu pude, inclusive, aprender bastante. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa tua ligação com missões. De onde veio isso? Onde que isso começou? Ok. Tenho 51 anos, né? A gente já falou. Mas quando eu era pequena, meu pai tinha uma Kombi e tinha um megafone. Então a gente morava num morro. Ele vendia ovo? Não vendia ovo. Ele fazia amigos. E ele saía com o megafone de manhã cedo, no sábado, dizendo que teria pão com mortadela e capilé na casa do Cabo Januário. E que lá teria histórias. Então ele saía, atenção, atenção, histórias! E quem ia contar a história era eu. E eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então as crianças vinham. Primeiro lugar para poder comer, né? Porque esse é o chamariz. E o segundo momento para ouvir histórias. E eram histórias bíblicas, né? Porque eu vim de uma família cristã que falava da história da Bíblia e eu queria contar para os outros também. Então, filha de mineiro, tagarela, falante, que conta causo, e ali eram histórias que falavam do amor de Deus. Então, isso é missões, é falar para o outro o que Jesus fez na sua vida. Então, ali que começou. Mas eu sou muito falante, muito tagarela e conversadeira, né? Então, ele dizia, filha, você vai ser uma missionária, você é uma comunicadora e você vai falar para os outros, tem que falar coisas boas. Então, olha que ali legal. que começou. E logo depois eu me lembro que ele tinha uma Kombi. Então, eu sempre levava muitos visitantes para o culto de manhã. O culto era pela manhã no domingo e ali tinha uma atividade com crianças. E eu levava as crianças, fazia os convites ali, às vezes tinha até uma balinha, um pirulito que a minha mãe organizava, e a gente levava esses filhos, não é como hoje, que tinha que pegar uma autorização, que tinha que ter cinto dentro do carro, e a gente enchia aquela Kombi de crianças. Um dia tinha 17 visitantes. Nossa. Eu tinha levado com meu pai 17 crianças. Então, missões fazia parte da minha vida. Falar de Jesus para o outro, contar de Jesus para o outro. E missões não é só fazer isso, né? É também acolher, é dar uma cesta básica, é ouvir alguém que está triste, né? É dar um conselho, é demonstrar amor. Então isso acontecia na minha casa. Minha casa sempre estava cheia de gente. Minha mãe, meu pai, somos 3 filhas e sempre muitas pessoas entrando, saindo. Então foi um meio muito cheio de comunicação, de amigos. Uma casa sempre cheia de amigos. E depois eu cresci, fui fazendo isso também onde eu estava envolvida e gostei muito de voluntariado e me envolvi em pequenos grupos nos adolescentes. Ainda meu pai tinha uma Kombi, a gente ia junto com os adolescentes na Casa São Simeão, aqui em Blumenau, né? E às vezes em locais que a gente não achava muito bom, mas precisava estar lá, que era em sepultamento, em velórios.
E ele dizia, chorai com os que choram, filha. Você vai chorar, você vai atender a pessoa. A gente não conhece, pai, quem é que partiu. Não importa, fica ali do lado. E eu ia junto com ele, né? Então ele era um companheiro assim para mim e ele ia trabalhando isso comigo. E depois eu fui adulta e me envolvi também com missões, mas focado em crianças. Porque daí fiz magistério, né? Fiz pedagogia um tempo, fiz artes cênicas e eu já fui me envolvendo na área da educação. Então, para mim, hoje, está muito ligado a isso, à educação, a trabalhar com crianças e com educadores, voltado a missões também. E o transcultural, esse nome vem porque você sai da sua terra e vai para um outro país, uma outra cultura. Então, em 2012, eu fui a primeira vez para Moçambique. Não sei se já pode falar disso, né? Eu ia comentar, já que isso é uma coisa que é legal você explicar para as pessoas o que é ser um missionário. Ótimo. Né? Porque até eu mesmo, quando te conheci, não tinha essa noção, venho conhecendo mais na igreja, né? Mas as pessoas, quem olha de fora e não conhece, acha que missionário é aquela pessoa que sai daqui para ir para a África, né? Fazer uma missão lá, né? E não é só isso, né? Sim, então é muito importante você trazer isso que você fez, que é trazer o significado, né? Mas também tem esse tipo de situação, né? De lugares de difícil alcance, né? Chegada aqui no Brasil, onde vocês já foram, em outros países também precisam de muita ajuda, né? Então, essas histórias também são muito legais, mas achei muito importante você pontuar explicar, né? Exato. Porque nós somos o que os nossos pais produziram, falaram, profetizaram, né? Talvez esteja nos ouvindo alguma mãe, algum pai que tem esse poder na sua palavra. Ele pode dizer, filho, eu sonho que você seja tal coisa. Filho, eu te abençoo para que você seja tal coisa. Então, isso eu recebi da minha família. Mas quando eu me tornei adulta, eu também entendi que eu não precisava ficar só aqui. Tem uma música que diz, posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, mas eu também posso ir para outros países. Então, o missionário, ele pode falar aqui e pode falar lá. O missionário, muitas vezes, é um missionário na sua casa. Se ele recebeu Jesus, ele vai falar de Jesus para os outros. E a palavra é missão. Ele tem uma missão. Então, esse missionário recebeu algo, é um presente. A salvação é um presente. Eu não mereço. O Senhor morreu no meu lugar. Senhor Jesus. E quando eu recebo esse presente, eu não consigo ficar com ele só para mim. Eu tenho que contar para o outro. Então, quando eu vou falar para o outro, pode ser no hospital, como eu fui uma missionária no hospital, pode ser no meu trabalho, como eu sou uma missionária hoje no meu trabalho, e já fui nas outras escolas onde eu estive, né? Pode ser na faculdade, onde eu também fui missionária, na minha família, né? Eu recebi agora visitas há poucos dias de familiares de outra cidade que vieram ali nos pedir ajuda, porque eles sabem que nós somos missionários, e em outras terras. Então, eu gostaria muito, era o meu sonho, de falar de Jesus numa tribo indígena. Então, eu fui para a tribo terena, os terenas lá em Mato Grosso. Então, isso foi um tempo bem especial. Você falou agora, eu lembrei disso. Povos não alcançados, PNA. Povos não alcançados. Os índios são um desses povos. Também fui para o Paraguai. Lá também fui nos índios Aucas e foi muito especial para trabalhar com crianças. Mesmo que tenha uma tradutora, alguém falando a língua deles, mas esse missionário vai com uma missão. Ele sai da sua terra e ele vai para outro lugar. Então, esse missionário pode ser aqui ou sair daqui e ir para outro lugar. Então, quem nos ouve, né, pode estar pensando, é só lá quando vai para outro estado, outro país, outro continente. Não, eu posso ser um missionário aqui. Só que tem uma coisa bem especial. Às vezes a gente pensa, eu só vou ser missionário quando eu for até lá. Não, não, não. A gente tem que começar aqui. Então eu saí desse meio de pastores que me estimularam, instigaram, promoveram isso no meu coração para eu fazer primeiro aqui. Então eu sou essa missionária que fez primeiro aqui.
E depois fui galgando outros lugares. Deus foi abrindo outras portas, né? Eu queria muito para os ribeirinhos do Amazonas. Então, ano passado, eu fui para os ribeirinhos do Amazonas. Eu queria muito para o Peru. Eu fui para o Peru, num local super frio, né? Nos quechuas, né? Uma outra tribo, um outro povo que fala outra língua. E não só o espanhol. Então, Deus abriu portas para eu ir para alguns lugares que eu nem imaginava. De uma família simples, de uma situação de poucos recursos, mas isso também é um mistério de Deus. Quando a gente tem isso no coração, a gente vai orando e pedindo para o Senhor. Deus, o Senhor quer me levar? Então promove situações e provisão para eu poder ir para o outro lado do mundo. Então eu fui para alguns países da África. Eu estive em 4 países da África até agora. E ainda tenho desejo de conhecer outros. Tem planos. Tô aí, E tem algumas coisas ainda para fazer que o Senhor pode promover na minha vida, né? E de Mas onde surgiu? eu quero fazer isso. De onde veio essa vontade, já que assim, essa coisa de não fazer mais só aqui, como você disse, né, na sua casa, na faculdade, na família. É legal ir contar além. isso. Eu fiquei meio em crise quando eu fiz 40 anos, porque eu tenho uma amiga muito preciosa, e depois eu vou mandar o podcast para ela, que é a Didi. Ela é uma mentora na minha vida e eu escrevo devocional infantil. Então eu estava escrevendo esse devocional infantil, surpresas para hoje, e ela disse, Jaque, eu já estou mandando surpresas para hoje para Moçambique. Você já foi lá? Não, eu não fui lá. Sim, a sua palavra já foi. É uma semente. Isso também é bem especial. A gente planta sementes e um dia vai florescer. E então as palavras da Jaque, prof, chegaram antes do que a Jaque. E algumas pessoas mandaram cartinhas. E uma delas foi a Isa, uma amiga, que eu também já fui para lá, que é em Moçambique. E ela disse, Didi, será que a Jaque não pode vir pessoalmente para cá? E daí ela disse, olha, você tem que ir. O livro já está indo, o devocional já está indo. Eles já tinham levado alguns anos antes. E eu falei, não, eu fiz 40 anos. Não, já estou velha. Não, tenho família, não dá para eu ir. Ela disse, dá sim. Você pode fazer uma missão de curto prazo. Então eu te digo que até ali, nunca tinha pensado, nunca tinha passado na minha vida, na minha cabeça, na minha mente, de eu sair de Blumenau e ir para o outro lado do mundo. Não tinha. Mas em 2011, que eu estava fazendo 40 anos, no final de 2011, eu fui para Londrina, pela MIAF, Missão para o Interior da África, e fiquei lá numa preparação com missionários, 10 dias. E ali, naquele tempo, Deus fala muito ao nosso coração, né? Deus fala através das amigas, de um líder, fala quando a gente está orando, fala através da Bíblia. E eu recebi algumas direções de Deus ali, que era para eu me preparar, que no outro ano eu iria para Moçambique. Voltei, conversei com os meus pastores, e na minha família, conversei com a minha família, nos preparamos e fomos levantando valores para eu poder ir no meio do ano, em julho, para 10 dias só. E foi muito especial. Foi um revertério na minha vida aquilo ali. Comecei a me preparar, estudei algumas situações de livros, o que eu iria fazer lá. A gente iria com 14 pessoas, nunca nós vamos na missão sozinhos, nunca. A Bíblia diz isso, que nós temos que ir de 2 em 2 para fazer a missão, para falar de Jesus, para visitar aqui ou lá. E a gente iria com 14 pessoas. Alguns seriam educadores. Então era esse o foco. Eu iria trabalhar com educadores lá de Moçambique e crianças. E foi muito especial. Foi muito especial. Foi uma virada de chave na minha vida. E quando a gente viaja, a gente não volta mais a mesma pessoa. Então, quando eu voltei, eu já voltei. Para onde que eu vou agora? Para onde que eu vou agora? Eu quero voltar, quero fazer mais alguma coisa. A tua primeira viagem então, essa foi, a primeira. Depois dos 40. Eu fui com 40 e alguns meses. E isso é importante lembrar. Quando eu cheguei lá, eu vi um casal que já estava lá 17 anos servindo e eles tinham 57 anos. Ela tinha 57 e o marido tinha 60. E eles começaram a dizer... Parabéns que você veio, que coisa boa. Nós viemos para cá também com a sua idade, 40 anos, nós estamos aqui 17 anos. Eu falei, ai, que bom, dá tempo para mim. Pedi perdão para Deus, falei, Deus, pode me levar para onde o Senhor quiser agora. Porque agora que eu tô gostando, tá? Então eu quero mais. Então foi a minha primeira viagem e eu tinha esse modelo na minha cabeça, que isso é um padrão que às vezes a gente coloca. Eu tenho que viajar com 28, com 30, com 32. Eu já sou velha para ir viajar para missões. E não, naquela minha equipe tinha uma senhora mais velha que eu. Não é a palavra mais velha, mas experiente, né?
tinha mais idade que eu e muitos mais jovens. E Deus usou a gente igual. Não tem nenhum impedimento. Idade, nome, raça. O Senhor usa aquele que se dispõe nas suas mãos. Então foi muito especial para mim. Então a primeira viagem eu tinha 40 anos, 2012. Que legal. E talvez até Jesus tenha falado com pessoas através de você que aqueles jovens não conseguiriam, né? Porque sim. ele nos usa de formas diferentes. É verdade, Isso verdade. é muito Sim, especial. eu tive um tempo só com as mulheres da aldeia, isso é verdade. A Olha gente só. teve um tempo só com as mulheres da aldeia, que tinham todas mais idade. As meninas mais novas estavam junto com as adolescentes e jovens, os homens estavam só com os homens, e nós fizemos um momento muito especial, foi um momento de amor e cuidado. Elas nunca tinham pintado as unhas, elas não sabiam o que era esmalte. E a gente levou esmalte, pintamos as unhas, fizemos massagem nos pés e massagem no ombro. E enquanto a gente estava fazendo esse momento, lá no meio do nada, na aldeia, na Machessa. Machessa é uma construção de palha, de barro, com cobertura de barro, de palha, barro e palha. E enquanto a gente estava ali naquele local, os homens estavam num outro espaço e nós conversamos com as mulheres. E algumas começaram a chorar. E a gente perguntou, fizemos alguma coisa de errado? Pergunta, a Laurinda era a nossa tradutora, pergunta o que aconteceu. Daí algumas falaram, não, a gente nunca recebeu esse amor, a gente nunca recebeu esse carinho. O que é isso? Massagem? Pintar as unhas? E é tão fácil para nós, né? É tão comum para nós, né? A gente se arruma para sair com o nosso amado, para ir numa festa, num aniversário, né? Para a gente ficar bem em casa. E elas se sentiram muito amadas naquele dia. Então Deus falou muito ao meu coração. Você veio aqui não só para falar com crianças, você veio aqui para demonstrar o amor de uma mulher casada para uma mulher casada. Então foi muito especial para mim. Nossa, eu me emocionei até. Muito Que bom. lindo, que lindo. Que lindo ver o amor de Jesus, né? Sendo mostrado através de vocês. E pequenas coisas, né? Algo tão Tão pequeno. simples. Uhum. Que pra nós é simples, né? Tem um filme que também é evangélico, agora eu não lembro o nome dele, mas o filme termina com essa frase falando você vai ficar impressionado com o que um pouco de amor pode fazer. Sim, E eu acredito verdade, muito isso nisso. é real. Isso é O real. amor, ele realmente transforma. E imagino que tu tenha feito várias missões que foram especiais, mas teve uma, assim, especial que te marcou mais ainda, que foi, assim... Foi nesse lugar. A primeira vez é muito marcante. A gente foi bater uma foto e a gente estava sem sapato, porque nós ficamos numa aldeia onde tinha 80 crianças, ninguém tinha calçado. Nenhuma tinha calçado. E nós tiramos os calçados também, pra gente ficar com o pé no chão. E a Michele era uma fotógrafa, hoje ela tá fora do país já, e ela bateu as fotos dos nossos pés junto com os pezinhos deles. E depois ela bateu uma foto com as nossas mãos junto com as mãos deles. E quando eu trouxe essa foto para o Brasil, algumas crianças falaram assim, prof, que coisa linda, eles são iguais a nós. E teve uma pessoa que disse, não, a cor da pele é diferente. Eu disse, mas será que é diferente? Daí uma criança daqui, do nosso Brasil, daqui de Blumenau, disse, Deus não vê isso, nós somos todos iguais. E foi assim que eu me senti. Fazer missão para mim é me sentir igual ao outro. É sair da minha casa, de muitas coisas boas que nós temos, de muita coisa que a gente tem sobrando. E quando a gente vai para um local onde tem muita falta, a gente não fica pensando naquilo que nos falta. A gente fica pensando naquilo que eles têm, que nós muitas vezes nem damos valor, mas no amor, ali naquele lugar, não tem importância se eu tenho uma geladeira e eles não têm. Ali naquele lugar não tem importância se eu tenho uma bolsa da mesma cor do sapato. Se eu tenho sapato ou se eu não tenho. Ali naquele lugar eu tô nivelada, eu tô igual a eles. E isso é que o amor faz. O amor de Deus. Porque eu posso fazer voluntariado, mas tem uma grande diferença. Quando eu vou fazer missão, eu vou com compaixão. E só quem tem Jesus pode fazer com compaixão. Quem não tem Jesus, ou esse entendimento, tá, do amor de Deus, faz com empatia. Voluntariado é empatia. Muitas pessoas fazem voluntariado. Muitas pessoas, mas essa é uma diferença. Eu posso ir lá e fazer algo de bom. Eu estou dando meu tempo para aquela pessoa. Eu estou doando, eu estou ofertando. Mas a missão é esse peso de transformação.
tem uma transformação, muito mais daquela pessoa que está dando, né? Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Sim. Então você volta de uma outra forma, você volta pensando 2 vezes se você quer comprar aquilo. O que você vai ofertar? Eu oferto muito mais hoje do que antes. Eu penso, será que eu preciso gastar com isso? Será que eu preciso gastar? O que eu posso ofertar? O que eu posso fazer? Né? Então, o missionário, ele também é transformado. Aquele que recebe a missão e aquele que recebe aquele tempo, aquele presente da pessoa que está vindo lá do outro país e fazendo algo por ela, é transformador. Mas quem está indo, desculpa, mas quem está indo também é muito transformado. É algo muito, não dá nem para mensurar. É algo realmente imensurável. É uma transformação de vida. Porque quando você volta com esse pensar diferente, sabe? Você volta com uma mente mais aberta, porque você foi para um outro país. É algo cultural, é algo assim, mais palpável, mas também é transcendental, é espiritual. Não sei se dá para eu explicar o que eu estou querendo dizer, mas você volta pensando, meu Deus, Deus me amou de uma maneira tão intensa e eu não sou melhor do que aquela pessoa. E ela não tem essa vida como eu tenho, então eu tenho que ser mais grata. Eu tenho que ser mais... Entende? Essa gratidão fica mais latente em você. Porque eu tenho tudo isso, eu não tenho direito de reclamar. Eu tenho tudo isso que eu tenho uma universidade, eu estudei, eu tenho um carro para ir de um lugar para o outro, eles não. Eu tenho água, que eu abro a torneira e a água sai. Ele tem que caminhar 5 horas para trazer uma água de balde, lá do rio, para me dar essa água para eu tomar banho, né? Então, é muito mais sofrida a vida dessas pessoas. Mas nem por isso elas são melhores ou piores, né? Deus as ama da mesma maneira. Então, muda muito o nosso olhar quando a gente vai fazer missões. E também missões em lugares onde tem mais coisas do que nós, né? Eu fui para o Peru e eu fiquei impactada. Eles têm muitos tipos de bananas, de batatas, de cereais. Eles se alimentam muito bem. E a gente aqui nem tanto. A gente tem uma variedade de alimentos, mas às vezes a gente se alimenta mal. Então isso também me impactou muito. Como eles vivem muitos anos lá, sabe? Então nem sempre por causa do menos, mas às vezes por causa do mais. E como é que eu vivo? O que eu tenho feito? Então eles acordam muito cedo, os cultos são 6 da manhã, eles andam quase 1h30, as senhoras saem para oração e a gente fica impactada com isso, né? Eu fui para o sertão da Bahia esse ano e elas sobem o monte para ir para a oração 3 da tarde, naquele solão. Que é muito calor lá. Eu iria de noite, quando o sol não está ali. E elas olharam para mim e falaram, o quê? A gente quer vir na hora do sol a pino, porque a gente quer dar um sacrifício de amor para o Senhor. Esse é o nosso sacrifício de amor. Eu fiquei, ai, que lambada. Qual que é o meu sacrifício de amor? Entende? Então, é uma outra realidade. E sempre a gente aprende, né? Você pensa que você vai ensinar e você volta com uma capacidade muito maior de aprendizado, né? Então é muito especial. Fazer missão, eu amo. Eu tenho que, de vez em quando, parar a minha vida aqui da rotina para entrar num projeto missionário. Eu quero fazer isso. Você tem feito uma vez por ano? Eu tenho tentado fazer uma vez por ano. Tem sido uma vez por ano, mas muitas vezes a gente tem feito algumas coisas aqui próximo. Fazer no nosso estado, na nossa nação e em outra nação, né? Então a gente tem feito isso. Missão local, estadual, nacional e transcultural. Ai, que bacana. Até essa era uma das dúvidas, como que você lidava, se isso não te afetava de uma forma, não sei, acho que não é negativa a palavra, mas uma certa indignação, assim, às vezes você vê aquelas crianças numa situação, assim... Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei, fui pro Rio de Janeiro, e aí eu vi uma família inteira dormindo num papelão na calçada, e aí, assim, do lado da calçada da rua, barzinho, gente rica e tal, e do outro lado da rua, uma família inteira dormindo em cima de um papelão. E aí eu fiquei olhando aquilo, pensando assim, cara, como assim? Sim. Tem uma família inteira ali. Porque aqui em Blumenau tem... E a vida corre aqui do lado. E a vida acontecendo. Desse lado da rua, que a vida acontecendo, desse lado... Como se não fosse nada, né? Se não fosse nada. Dá. Eu voltei assim numa dá uma indignação. Um choque, dá. Na verdade, eu não sinto isso muitas vezes quando eu tô lá. Eu sinto quando eu volto.
Algumas vezes escutando, às vezes, as pessoas reclamar. Às vezes eu escuto alguém reclamar de Blumenau e tal. Porque aqui até tem moradores de rua, tem problema da mesma forma. Mas tem lugares de acolhimento, porque a pessoa não precisa dormir na rua. Sim. Muito difícil você ver uma família na rua inteira. Porque aqui a cidade tem ainda tem uma infraestrutura que é capaz de acolher as pessoas. De acolher os moradores de rua. Mas lá era muita gente. Você olhava aquilo, aquela indignação. E aí hoje, quando eu escuto assim, alguém reclamando da cidade, da educação aqui, da porque saúde não conhece aqui. outra realidade. E aí eu fico assim, tipo, gente... Em que mundo E por isso que é bom. Vive? E por isso que é bom sair do seu mundinho. A gente tem que fazer isso. Olha, eu gostaria que, se pudesse, todo cristão ou todo empresário, tá? Ou uma dona de casa, os jovens fizessem pelo menos uma viagem para um país do terceiro mundo. Ou talvez para o nosso Brasil, no sertão. Não precisamos ir para outro país. Alguns lugares, eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiquei chocada com a favela da Rocinha, eu fui passar lá na Cidade de Deus, eu fiquei muito chocada, eu fui também em alguns lugares em São Paulo, então não precisa sair muito longe, e dá uma indignação, mas essa indignação tem que ser transformada em ação, porque não pode ficar só em indignação. Tem que ser transformada em algo que eu posso fazer. Eu posso ofertar mais, eu posso orar, eu posso ficar ligada com esses tipos de missões urbanas que podem fazer algo por aquele lugar. Mas, sobretudo, eu tenho que entender que eu não vou resolver o problema do mundo. Na primeira vez que eu voltei, eu tive um choque cultural. A palavra é essa. Tem pessoas que têm um choque cultural quando chegam lá. Eu não. Eu fui trabalhando isso, Deus me deu essa graça, não sei que palavra que eu vou usar, mas quando eu voltei eu tive um choque cultural. Eu tinha que ir no shopping comprar um presente para uma amiga da minha filha que estava fazendo aniversário. Eu cheguei na quinta e eu tinha que ir ali no sábado. E quando eu entrei no shopping, eu fiquei... Sabe aquele sentimento que parece que você está vendo um filme? E eu olhei para ela e disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar lá na África ajudando eles. E eu fiquei muito em choque em ver algumas coisas ali nas vitrines com muitas bolinhas, o valor assim exorbitante. E eu fiquei pensando, nossa, mas isso aqui eu poderia comprar chinelo para aquelas crianças. Eu poderia comprar comida. E eu tive que ir para o banheiro chorar. Eu fiquei muito mal, me deu como se fosse uma crise de pânico. E eu sentei no vaso sanitário, comecei a chorar. E a minha filha disse, mãe, olha para mim. Mãe, você não vai resolver o problema do mundo. Mãe, espera. Mãe, respira. Daí eu disse, eu vou para o banheiro. Pega isso aqui, o cartão tá aqui, vai ali e compra um presente, eu vou ficar quietinha aqui e depois eu vou pro carro. Eu saí de lá pensando, liguei pro pastor e ele disse, Jaque, esse é o choque cultural. O pastor líder da missão. Esse é o choque reverso. Quando a pessoa volta pra sua vida e ela parece que não combina mais ali com aquele lugar. E olha, Jaque, preste atenção, pensa assim, você fez algo importante lá. Se você tocou uma vida... Você foi usada por Deus. E você vai continuar fazendo isso aqui na sua região. Você vai continuar. Então, eu já tinha uma vida aqui, que eu já contava histórias, eu já fazia algumas ações na cidade, eu já estava envolvida no hospital. E daí é uma questão de autogoverno, de você pedir a Deus que Ele governe suas emoções. De você pensar, Senhor, me canaliza agora, me coloca no que eu tenho que fazer aqui, na minha cidade. O que eu posso fazer aqui? Para ajudá-los, né? Então, eu me envolvi no conselho tutelar, eu me envolvi com a questão de proteção à criança, eu fui fazendo outras coisas aqui. E continuei ofertando para acontecer lá. Então, alguns estão lá, outros estão ofertando e outros estão orando. Tudo isso é missão. E nas outras oportunidades que eu fui, eu também vi situações assim, situações que me indignaram. Mas daí, pela maturidade... por aquilo que a gente vai fazendo, eu até comentei com a Tauana, né? Você vai fazer missão aqui, você vai ver situações aqui que vão chocar você, mas nós temos que ter esse entendimento. E a gente tem que pedir a Deus. Eu não vou resolver o problema do mundo, mas aquele que eu tocar, aquele que eu abraçar, aquele que eu puder fazer algo, é isso que Deus vai me usar para mudar e transformar a vida dele. Entende? Então é assim, né? A vida transcorre, é verdade. Mas o que eu posso fazer? No meu âmbito, na família, na cidade, no Brasil, né? Tem coisas que a gente pode fazer. Vocês estão fazendo missão aqui. Amiga Terapia é isso. As pessoas vão olhar e vão ver, opa, eu vou receber um conselho dali.
Eu vou receber uma palavra que me animou dali, entende? Então é muito amplo. Às vezes a gente quer focar só missão para aquele que viaja para fora. Não. Eu fazer uma visita na casa de uma pessoa acamada, né? Eu estou levando o amor de Deus lá. Eu estou sendo uma missionária naquele lugar. Que às vezes a gente foca demais no muito, né? Tenho que fazer uma viagem, tenho que... Exato. No dia que eu tiver muito dinheiro, no dia que eu puder fazer muito. E na verdade não é assim, né? Quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Então faz na condição que você tem hoje, É verdade. Né? E um versículo para minha vida, né? Versículo da Bíblia. Uma palavra bíblica. Em Deus faremos proezas. Eu vejo que nós não fazemos nada por causa de nós. Nós somos maus. A gente é egoísta, a gente quer as nossas coisas, mas Deus transiciona a nossa mente. Quando a gente deixa Ele mexer com a gente, né? Então Ele vai transicionando. Então, com o poder dEle, em Deus, faremos proezas, né? Deus quer nos usar. E às vezes é com pouco mesmo. E depois Deus vai abrindo nosso ambiente, nosso olhar e vai dando novas oportunidades. Eu penso que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Já que você usou a palavra presente antes. Sim. Eu gostaria que você nos contasse alguma história relacionada a um presente que você deu ou que você recebeu que tenha... Uau! Presente? Olha, o devocional é um presente na minha vida. Porque eu amo falar. E, de repente, eu me deparei com esse devocional que eu precisava escrever. Então, quando eu cheguei lá, eu conheci pessoas que eu nunca poderia imaginar que tinham lido as minhas histórias. E Deus falou isso para mim. A tua palavra chegou aqui antes de você. Então, isso foi um presente para mim. E depois aqui também, no nosso âmbito, né? Eu fiz algumas outras histórias. Eu fiz uma gravação numa mesa touch, numa mesa, né? Que tem uma linguagem ali na informática e nesse como é que eu vou falar? Para não citar nomes aqui, uma mesa interativa? Uma mesa interativa que chegou para crianças síndrome de Down, que chegou para crianças autistas e a minha voz estava ali. E as minhas histórias também. Então, isso também foi muito impactante para mim. E eu vejo que Deus, de tempos em tempos, Ele dá alguns presentes para nós. Eu amo receber presentes, eu amo. E uma das minhas linguagens de amor também é essa. Eu gosto de dar presentes para as pessoas. Então, eu recebi esse presente quando eu cheguei lá. E uma das coisas, quando eu cheguei lá, em Moçambique, a primeira vez, nós dormimos numa casa que foi preparada para nós. Então, nós somos em 5 mulheres e foi um tempo muito especial. E quando a gente chegou ali, até a louça, a missionária tinha comprado para a gente usar. E daí ela montou aquela mesa, e eu lembro que tinha um prato, o prato menor, os talheres, a xícara, uma taça, e eu fiquei parada assim, e fiquei muito chocada, sabe, com aquilo. Porque eu tinha ideia de que eu ia comer num local bem simples, que eu não iria viver algo como uma mesa para uma princesa. E ela deu uma palavra para nós. Ela disse assim: eu estou recebendo príncipes e princesas na minha casa. E eu guardei oferta e eu fui até Maputo, na capital de Moçambique, comprar essa louça para receber vocês. Então, nossa, foi um dia de choro. A gente chorou ali aquele dia. Porque o que? Para nós, é a primeira vez que eu estou servindo essa louça. E vocês são princesas. Vocês são príncipes. Vocês estão sentando aqui porque vocês vieram do Brasil para nos servir. Então, esse foi um presente de Deus para mim, sabe? Eu fiquei, meu Deus. Foi o primeiro dia que a gente chegou e nós ficamos um olhando para a cara do outro. E eles pedem para a gente levar um presente para eles, que é café. Então, a nossa mala tinha muitas doações. Eu levei 3 pacotes de Melita. A outra, 3 pacotes de Melita, café Melita, para o missionário brasileiro que está lá. Porque eles conhecem o nosso café, né? São daqui. E lá não tem o café que a gente toma aqui. Então, você quer que eu leve algum presente? Quando você falou, eu lembrei do café. Por favor, traga café. Então, a gente levou um presente. Não estava esperando receber. Sim. E daí, quando a gente chegou ali, tinha um mingau com a farinha enriquecida, que é maravilhoso lá. Tinha aquela comida... E tinha comida brasileira, porque daí eles também fazem a comida para nós, né? Porque a gente come a comida africana, mas a gente vai enjoando, porque não é o mesmo sabor.
E aquele dia foi um presente. Deus mostrou aquele banquete ali para nós. Foi o primeiro dia. E nós fomos recebidas assim. E o outro presente, que é bem estranho, é que quando terminou o treinamento, eu era líder da equipe. E a missionária me chamou e disse, Jaque, você vai ganhar um presente bem diferente. Mas você tem que aceitar. Eu pensei, o que será que é? Não tenha medo que ele vai ficar dentro de uma gaiola. Você vai ver um papagaio. É um bicho. Deve ser um bicho, tá? Aí eles vêm dançando, dando os presentes. Os presentes são as coisas que eles produzem, que eles colhem. Então eu ganhei um pacote de açúcar mascavo, eu ganhei 3 batatas, eu ganhei 2 tomates. Você tem que receber. Eles querem honrar o professor que deu aula para eles. Então, nós éramos em 5, cada uma delas foi ganhando presentes. Como eu era líder da equipe, veio num cesto um galo. Meu Deus. Um galo, eu ganhei um galo de presente. Como é que traz pro Brasil um galo? Eu falei, meu Deus, como que é isso? E daí eles vieram trazendo o galo, dançando e cantando as músicas Canimambo, Chiquembo, Chamatimba. E vieram cantando Obrigado a Deus Poderoso e trouxeram aquele galo para mim. Eu tremia. E o galo ali, eu segurei assim em cima, era tipo uma gaiola de palha, e o galo lá com a cabecinha pra fora, parado ali. Daí oraram, abençoaram, e ela sorria, e eu meio assustada segurando o galo, fiquei meio, sabe? As fotos são horríveis, que eu tô assim com a cara apavorada, segurando o galo, e todo mundo, beleza, cantando, terminamos. Daí eu falei, e agora? Leva o galo, você tem que levar. E o missionário tinha uma Kombi, e você tem que ficar com ele do teu lado. Eu falei, não, é demais. Leva o galo. Missionário tem que fazer tudo. Eu, tá. As meninas levaram a minha bolsa e eu levei o galo. Tchau, irmã, e tal. Estás a gostar do nosso presente? E tá, Entrei dentro da Kombi, segurando o galo. Eu falei, Francis, por favor, coloca o galo em outro lugar. Não gostei, ele vai me bicar aqui. Colocamos ele lá atrás, tá? Fomos pra casa. Quando chegamos lá, e agora? Vamos sentar na mesa. O que nós vamos fazer com esse presente? E nós começamos a brincar, né? Vamos fazer um passaporte pro galo. O galo vai sentar do lado da Jaque. É dela. Beleza. Daí, a missionária me chamou e disse, Jaque, quando uma pessoa vai se casar, o presente que ela mais quer ganhar é um galo. Eu disse, não acredito. Aqui em Moçambique é assim. E a Cacilda, que lavou as tuas roupas, a Cacilda vai se casar. E ela tá orando para conseguir comprar um galo. E ela não tem um galo. Meu, aquilo foi demais. Eu fiquei muito impactada com aquilo. E ela vem hoje à noite aqui em casa. Porque amanhã vocês estão indo embora. Porque era a despedida. Eu disse, então chama ela. Chama ela, nós vamos fazer uma reunião e nós vamos dar esse galo de presente pra ela. Daí nós fizemos a reunião com as meninas. Eu falei, meninas, fiquei sabendo que o melhor presente para uma noiva é o galo. E tem que dar antes, porque ela vai fazer o galo no dia do casamento para todo mundo comer, entendeu? Vamos dar esse bichano pra ela, por favor, que eu não vou sair com esse bicho aqui. Beleza. Chamamos ela chorava. Me abraçou, chorou. E disse, muito obrigado, porque você é a resposta de oração para mim. Porque eu estava orando, eu preciso de um galo. E ela é muito pobre. E ela não tinha um galo para servir de presente na comida do casamento. Então, na missão, acontece coisas loucas, tá? Você ganha e você oferta. Ali, no mesmo dia, tá? No outro dia, você ganha outra oferta. E você oferta de novo. E daí Deus falou isso para mim. Pega todas as tuas blusas. Eu volto sempre sem nada, gente. Eu volto com a minha mala quase vazia. Eu oferto roupa, oferto blusa, oferto saia, oferto o que eu levei, oferto dinheiro e dá pra Cacilda. E ela tinha o mesmo tamanho que eu, né? E daí eu chamei ela e disse, além do galo, eu vou te dar essas blusas. Daí ela disse, irmã, quando eu tava lavando, eu tava dizendo que roupa linda que ela tem. E agora essa roupa vem pra mim? Daí eu disse, então você já estava orando. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa roupa é sua. Então foi muito especial para mim, né? Porque eu ganhei um galo e dei para ela, não tinha como ficar, né? Mas eu também dei algo que era meu para aquela noiva. E logo depois eles mandaram as fotos para mim daquela comida que era o galo. E ela vestindo as roupas que eu dei para ela. Então é muito especial. E eu digo isso, quando eu vou em missão, eu digo para as meninas da equipe. Não perca a oportunidade, leve sempre algo sobrando para você deixar uma marca naquele lugar, deixar um presente. Então, em todos os lugares que eu fui, todos eles, eu não venho com coisas
Eu venho com presentes, mas eu não venho com coisas que eu levei. Eu sempre deixo mais coisas e venho com a mala mais vazia, né? Pra gente abençoar também dessa maneira. Isso também é missão. Ai, que lindo. O que mais? Perguntem. Eu lembrava que você tinha me contado alguma história referente a presente. Quando você disse essa palavra, eu falei, cara, já que me contou alguma história relacionada. E era essa do galo. Mas eu não lembrava dessa história especificamente. Então tá bom, porque eu não lembrava bom mais o que que eu tinha te contado. Eu vi pela primeira vez, nossos ouvintes também. Ótimo. Eu não conto muito isso. Isso não é uma coisa que eu conto muito por aí, não, né? Que bom que você conseguiu Mas lembrar, lembrei então, agora. dessa história. E a gente já falou muito sobre crianças, desse teu amor pelas crianças, desde pequenininha lá, que você já falava pra Sim. eles, né? E aí depois veio pedagogia e tudo mais, né? E esse amor foi crescendo e se mantém até hoje, porque hoje você ainda trabalha com as crianças. Ainda trabalho Conta com um pouquinho pra gente disso, assim, desse desenvolver desse amor. Quando criança, eu colocava minhas bonecas todas sentadas e eu conversava com elas. E minha mãe, às vezes, entrava no quarto, com quem você tá falando? Eu tô contando história pras bonecas. Então, eu contava as histórias pras bonecas. E eu não fiquei com crise, assim, do que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Eu já sabia que eu queria fazer magistério. Então, eu já estava dando aula quando eu era criança, brincando de dar aula como professora. E eu fiz magistério e comecei a dar aula com 16 anos. Eu era sempre a mais jovem na sala. Então, eu faço aniversário em outubro e eu passei, no começo do outro ano, eu ainda tinha 16 anos e eu passei em pedagogia. Então, eu entrei na FURB em pedagogia com 16 anos. E fiz 2 anos e meio de pedagogia. Não estava conseguindo me encontrar, tinha feito alguns outros cursos. E então eu fui para artes cênicas, né? Que é expressiva, conversadeira, falante. Amo teatro e foi muito bom. Depois eu estudei algumas pós-graduações nessa área de educação infantil e eu fiquei sempre na educação infantil. Então trabalhei com isso, fui também para missões trabalhar com crianças assim e conheci alguns projetos sociais. E hoje eu sou coordenadora de projetos sociais cristãos que atendem crianças de baixa renda. Então eu continuo trabalhando com crianças, mas hoje não mais diretamente com a criança, hoje também com o educador. Treinando educadores, levando materiais para eles, trabalhando com eles, né? E também com a contação de história, porque também eu fui para essa área, né? Que é expressão, que é teatro, que é contar histórias, né? Falar do amor de Deus e também histórias de literatura infantil. Então, envolvendo crianças sempre. E não sei, agora eu sinto que Deus pode me transicionar e colocar em outros ministérios, nos servir com outras pessoas. Porque quando eu fiquei viúva, eu também comecei a olhar as pessoas, mulheres. Essa questão da mulher solo, dela cuidar de um filho, dela estar sozinha, dela ter que fazer muitas coisas sem uma figura masculina ao seu lado. E também de cuidar de crianças sozinha, nesse olhar de que ela tem que ser mãe, pai. Muitas vezes ela tem uma avó, muitas vezes ela tem um avô. Mas muitas pessoas que vieram para cá, nessa mudança, nessa migração do nosso Brasil, muitas mães solos. E eu me deparei com isso e me vi assim também. Mesmo que a minha filha tenha 24 anos, né? Mas quando você trabalha com crianças, isso é natural. Você conhece a família da criança. E no projeto social a gente tem essa dinâmica da visita na casa da família. Então eu entrei numa outra faceta de cuidar da família. Antes conhecia a criança porque eu era prof. Mas agora, como coordenadora, eu estou cuidando da criança, vendo a família e cuidando da professora. Então, foi um outro olhar, sabe? Sim. E também de aconselhamento, que daí no meio da pandemia eu fiz uma nova pós-graduação de aconselhamento pastoral e capelania para envolver, para trazer essa pessoa para perto. E foi isso que eu comecei a ficar apaixonada, de também conversar com mulheres, né? Então eu fiquei muito feliz de vir aqui também, porque aqui também são mulheres, amigas, e eu fiz esse outro olhar, esse outro âmbito de amizade, com mulheres sozinhas, com mulheres viúvas, com mulheres separadas, com mulheres que precisavam de aconselhamento porque estavam cuidando de crianças pequenas, com mulheres que passaram por dores, por sofrimento, e que pelo menos o que eu tinha vivido, eu podia contar como testemunho, né? Sim. Porque isso é amiga terapia. Quando eu sou amiga, eu escuto o outro. Então, a escuta ativa
é eu ouvir o outro, ver o que se identifica comigo, eu me identifico com a dor do outro e eu falo para ele como que eu vivi. E aquilo que ele vai reter, aquilo que ele pode colher de conselho, vai ser bom para ele, né? E o que não é bom, joga no lixo. Tem um monte de coisa que não é legal que a gente fala. Até mesmo aqui hoje, né? Você tem que reter o que é bom, o que não é, joga fora. Mas tem muitas coisas que a gente cresce porque a gente cresce em comunidade com o outro, né? Não é bom que o homem viva só. Não é bom que uma mulher, que uma menina, que uma jovem fique só. A gente tem que ter amigos. Nós somos seres relacionais. Sim. Então, cuidando de crianças, eu também avancei e comecei a cuidar de mulheres, de famílias, né? Então, isso que eu faço hoje. Eu estou envolvida no projeto, mas a gente cuida de famílias. Então, por isso que é Centro de Apoio à Família. CAF Shalom. Centro de Apoio à Família Shalom. E Shalom é paz. Então, a gente quer paz, né? Qualquer pessoa, ninguém quer guerra. A gente quer viver em paz. Então, quando a gente quer viver com o outro, a gente tem que buscar essa paz, né? Ajudá-los nessa paz. Então, é isso que eu faço. E é uma forma diferente também de atingir as crianças, né? Porque acho que no começo da conversa tu comentou que a gente é o resultado do que os nossos pais fazem com a gente. Sim. Né? Do trato, das palavras que os nossos pais falam sobre a gente, né? Então, se a gente tem uma boa base, como foi o teu caso, né? De pais que têm mais discernimento, que te orientam, te dão uma boa direção, isso influencia 100% em quem é a criança, né? Sim, com certeza. Então, através da mãe, você vai fazer uma transformação na mãe, mas que vai reverberar na criança também, isso né? mesmo, ótimo, ótimo. E as famílias estão muito desestruturadas. Elas precisam de conselhos, né? Muitas vêm para nós. Como que eu faço? Como que eu faço para dar limites? Como que eu faço para cuidar? Puxa, meu filho quer vir aqui para o projeto e não quer voltar para casa. Como que ele obedece aqui? Em casa ele não obedece. Então, a gente tem feito uma série de reuniões, de conversas. Amanhã eu vou conversar com uma avó que precisa de ajuda. Então, esse momento de conversa é um momento de conselho, né? Então, eu tenho que ouvir para poder ajudá-la. E quando eu estou conversando, é uma terapia. Conversar, né? Colocar para fora. Eu muitas vezes estou me deparando com aquela história que estava guardada em mim. E eu coloco para fora, consigo contar para alguém. E de repente eu vejo que aquilo que eu estou vivendo com meu filho, eu vivi com a minha mãe. Entende? Então, eu vejo isso hoje. Muito, né? Eu fui entender minha mãe quando eu fui mãe, né? Então, é assim. Deus quer o melhor para nós. E Deus é um Deus de gerações. Então, quando eu vejo algo lá atrás e eu posso consertar, eu vou melhorar para o futuro. Para que a minha filha tenha uma vida melhor. E as palavras têm poder. Então, quando a gente conversa com essas famílias, a gente fala isso. Declare palavras de bondade para o seu filho. Declare palavras de bênção, né? Nós somos jovens aqui, mas a gente é do tempo de que a gente dizia bênção, vó. Bênção, vó. Eu não podia chegar perto do meu avô e da minha avó, mãozinhas dadas, sua bênção, vó. Bênção, vó. Né? Eu faço isso ainda, né? Com os meus pais e peço a bênção para eles. Então, hoje se perdeu muito isso. Mas a gente tem que resgatar. Nós tentamos fazer isso com as famílias, falando do amor de Deus e desse valor da família como autoridade sobre a criança. Então, esses princípios e valores podem ser resgatados. Quando a mãe entende isso, ela vai se ligar ao coração do filho e o filho vai se ligar ao coração dela. E daí vai ter paz nessa família, né? Então, é isso que a gente tem como objetivo. Um dos. E Jaque, o CAF, né, que você falou, é a ação social que a gente está ajudando aqui esse mês. Ah, sim, né? é verdade. Na Amiga Terapia. Todos os meses a gente tem esse hábito, né, de trazer alguma instituição, né, que a gente possa ajudar. Ótimo. Para instigar as pessoas a olhar para isso também, porque, como a Carol falou antes, a gente tem que fazer no pouco. Isso, né? Mesmo. E o CAF, que eu conheço, já fui voluntária lá, né? E conheci essas crianças que nos dão tanto amor, né? E que recebem do nosso amor, do amor de Jesus através da gente também, né? É um projeto maravilhoso. Queria que tu contasse um pouquinho mais sobre o que é o CAF, né? Quais as regiões, né, que a gente atende hoje, quantas unidades a gente tem, para que quem está nos ouvindo possa conhecer um pouquinho mais e se inspire a ajudá-los. Muito bom. Então, o CAF Shalom é uma ação social da igreja, né? E ele tem 3 unidades. Hoje o CAF Shalom, nós nascemos em 2013, então a gente já fez 10 anos.
já está bem sólido na cidade e hoje nós atendemos em 3 unidades. Nós atendemos na Rua Araranguá, atendemos na Essa de Queiroz e atendemos, que fica na Água Verde, e atendemos também no bairro Fidelis. E essas 3 unidades, elas atendem todos os dias, de segunda a sexta-feira, atendem crianças no contraturno. Elas vão no horário na escola e o outro horário elas vão com a gente. Então, nós temos 2 projetos embaixo desse guarda-chuva, que é a ONG. A ONG é CAF Shalom, OSC, né? E nós atendemos 2 faixas etárias. Então, com uma turminha, 4 a 6, é o PEP. E com outra turminha de 7 a 12 é o PEV. Esses 2 projetos são projetos cristãos interdenominacionais, pode ser qualquer igreja que pode abrir um CAF ou esse projeto, né? E também ela pode atender outras faixas etárias. Então, hoje o CAF, ele atende pessoas que são gestantes, que é o projeto Primeiro Olhar. Ele atende pessoas 50 a mais, que é os 50 a mais com idosos e com jovens nessa idade, né? Jovens maduros, que são viagens, são atividades de terapia, arte-terapia. Tem 2 psicólogas que são voluntárias para atender essas pessoas também. Nós temos o trabalho do dentista, nós temos jiu-jitsu. Então, tem alguns projetos que ficam embaixo desse guarda-chuva, que é a ONG CAF Shalom. Eu sou coordenadora dos projetos com crianças. Então, tem outras coordenações com os projetos das outras idades. Mas tem sido muito especial, porque hoje nós estamos também ligados ao CRAS, aqui da nossa cidade, em Blumenau, o Centro de Referência de Ação Social. Então, na unidade da Água Verde, nós recebemos algumas crianças enviadas pelo CRAS. Muitas vezes são crianças que estão em medida protetiva, algumas crianças que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Então, estamos fazendo esse trabalho a 4 mãos. A Prefeitura envia para nós, gratuitamente nós atendemos também essas crianças e temos esse apoio. Eles lá com a psicologia, com a ação social e nós com o projeto social. Então, é bem especial, né? Você que quer apoiar, fique à vontade, vai ter uma maneira aqui de fazer isso, mas é um projeto sólido e essas ofertas, essas doações são revertidas para poder dar o lanche, pagar os gastos desses lugares e também para pagar os funcionários, porque nós temos uma equipe de funcionários e uma equipe de voluntários, tá? Então é isso que acontece. Todos os dias estamos ali atendendo as crianças de 4 a 12 anos. Legal. A gente vai divulgar aqui, então, o Pix, né, do CAF, para as pessoas poderem ajudar. Mas é importante dizer, né, Jaque, que existem várias formas de ajudar o CAF. Doação de alimento. Eu já vi o CAF receber também doação de brinquedos e roupas para as crianças. Empresários que queiram ajudar também, existem formas. Então, as redes sociais, né, o Instagram do CAF é CAF Shalom _ e o Pix vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Mas o Pix é o CNPJ 07 269 208 1000 contra 50. Vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, né, novamente, para vocês poderem copiar ali, fazerem o seu Pix, a sua doação, a sua oferta, né? E, como eu disse, tem várias formas de apoiar o CAF. Vocês podem conhecer tudo isso que a Jaque falou lá no Instagram. Sim, nas redes sociais tem muitas fotos, é muito legal. Dá para ver onde que está indo o seu dinheiro, né? Para ver de que maneira que ele também é usado. Muito bom. Obrigada, Jaque, por compartilhar isso também com a gente, né? Esse teu amor com as crianças, esse projeto que é tão legal. Que tenham mais PEPs e mais CAFs, né? Nesse Brasil que a gente sabe que a gente precisa muito, que outras igrejas, que outras instituições possam receber esse Só projeto. deixa eu explicar. O CAF é o nome da ONG da nossa igreja, mas o PEP, ele tem em muitos países. Então, esse programa eu conheci em Moçambique. Olha. Quando eu fui para lá, eu conheci o programa PEP. E significa, fora do país, significa Programa de Educação Pré-Escolar. Porque nos outros países não tem pré-escola. Então, eles criaram essa pré-escola. Antes da criança ir para a primeira série, primeiro aninho, ele é atendido na pré-escola. Nós aqui temos educação infantil, né? Então, a criança vem para o contraturno. Ela vai para a escola ou vai para a creche e vem para a turminha do PEP, que dá esse apoio ao aprendizado dela. E o segundo programa, que é o Programa de Educação para a Vida,
PEV, ele também está em muitos países fora do Brasil. Daí a criança tem oficinas, porque daí ela vai para a escola e no outro horário ela fica com a gente. Então, também é um programa que tem crescido porque a gente precisa atender as crianças. E muitas vezes elas ficam em casa, ociosas, né? Perto do perigo, e ali é um ambiente de proteção. Então, esse é o slogan da gente também. Paz e esperança aos pequeninos, para que ali eles tenham esperança de uma vida melhor. Que legal. Que especial isso, né? Muito bacana. Obrigada, Jaque, por você ter vindo. Obrigada compartilhar pelo um convite. pouquinho da tua história. Muito bom. Desse projeto também, que é tão lindo, que a gente tá apoiando nesse mês. Que bom. Obrigada. E quando a gente vai chegando ao fim da nossa conversa, tem sempre um momento onde nós pedimos para as nossas convidadas deixar um conselho, uma dica, uma frase que você gosta, né? Então, se você soubesse que todas as mulheres do mundo estão te ouvindo agora, o que você diria para elas? O que eu diria para elas? Eu diria para elas que eu vim com essa camiseta porque é tempo de florescer. Então, posso falar na câmera, né? Pode, Eu diria assim: você é única. Não escute o que as pessoas dizem que você não é. Você precisa ouvir aquilo que a Bíblia diz que você é. Deus ama a sua vida e você é uma mulher especial. E vai chegar o tempo de florescer. Talvez florescer numa amizade, florescer no amor, florescer para você mesma, estudar, fazer algo novo. É sempre tempo. E eu gosto muito do versículo que diz assim, que há um propósito, um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Então, Deus tem o melhor para nós, para você, mulher. Às vezes está esperando um tempinho, demora, mas vai chegar. Continua perseverante. Deus tem um sonho para sua vida. E assim como a flor leva um tempo, né? Tem a estação, tem que semear, muda os ares, vem a chuva, tem a terra, até que a flor, você vê, floresce e dá uma alegria, né? Florescer é alegria. Então, eu desejo que na sua vida o tempo de Deus chegue e você possa florescer. Para quê? Para agradar só a si mesma? Não. Para agradar a Deus que te criou. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Que vocês floresçam, porque Deus tem algo especial na vida de cada uma de nós. Amém? Amém. E a gente tem que cumprir, né? Antes da gente ir daqui para o céu, a gente tem que cumprir aqui. O propósito é aqui. Amém? Amém. Ai, meu Deus, eu já me segurei para chorar diversas vezes aqui hoje. Ai, já que eu lembrei, vindo pra cá hoje, dessa palavra sobre o tempo certo pra cada coisa, Pra cada né? coisa, ótimo. Inclusive de um momento lá no CAF, onde a gente estava ensinando isso pras crianças. E curioso você ter falado disso agora. Eu acredito que esse era o tempo certo pra você vir aqui conversar com a gente. Ótimo. Por coincidência, no mês em que a gente tá apoiando o CAF, né? E quando eu me lembrei, nossa, já que vai ser no mesmo mês, vai ser muito especial pra gente poder falar disso também. Ótimo. Te agradeço muito, nós te agradecemos, esperamos que você possa voltar outras vezes. Pode Dá pra convidar. fazer uns 5 episódios com a Jaque, vai ter coisa pra falar. Outros assuntos. Muitas histórias. Sim. Então é isso. Obrigada novamente. Carol, Obrigada pelo convite. vamos deixar então um convite pro pessoal seguir a gente, compartilhar essa história linda. Tá bom, então. Então, pessoal, sigam a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, Amiga Terapia Podcast. Se você gostou, se você se sentiu tocado por essa mensagem, por essa conversa, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Com certeza tem uma mulher precisando dessa mensagem. E vemos vocês no próximo episódio. Até a próxima!